Alguns acham que a Bíblia está desatualizada, né? Está fora de contexto, né? Dizem alguns, né? Mas, amados irmãos, queridos, nós sabemos que isso não é verdade. Isso é uma mentira do inimigo. A Bíblia nunca esteve mais atual do que hoje. Na verdade, a Bíblia é sempre nova. Porque Deus é sempre novo. E o Senhor falar é sempre novo para nós. Louvado seja o Senhor. Então, esse livro é um livro grandioso. É um livro que, quando nós lemos, ele fala para o nosso coração. Ele ilumina nosso ser. É um livro totalmente diferente de muitos livros. Outros livros você lê, tem livros muito bons, né? Que falam de muitas coisas. Mas a Bíblia é diferente. Sabe por que ela é diferente? Porque aqui, quando você lê, você não ganha só conhecimento. Toda vez que nós lemos, eu sou professor, né? E toda vez que você lê um livro, o seu intuito é ganhar algum conhecimento, não é verdade? De algum assunto. Essa é a função dos livros, né? Trazer conhecimento, esclarecer sobre algum assunto. Mas a Bíblia, como nós lemos, né? Vamos até ler daqui a pouco. Além de nos ensinar, essas palavras nos traz vida e salvação. Esse é o diferencial da Bíblia. E não é uma salvação momentânea, não. É uma salvação eterna. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler esses versículos que nós lemos no começo. 2 Timóteo. Para dar início. Aleluia. 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Ó Senhor Jesus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, né? Versículo 15 até o 17. Louvado seja o Senhor. Eu estava observando aqui nesse livro de Timóteo, ele sempre fala assim, fiel é a palavra, fiel é a palavra. Em vários momentos, ele cita isso. Então diz assim, louvado seja o Senhor. Vou pegar do 14, para a gente entender o contexto. Paulo aqui estava falando a um jovem cooperador dele, Timóteo. Dessa forma assim, tu porém, irmão, tu porém, fala para o seu irmão, tu porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmão, permaneça. Temos que permanecer naquilo que você aprendeu. Você leu a Bíblia, você desfrutou do Senhor, você aprendeu do Senhor. Permaneça. Louvado seja o Senhor. Então, nessa noite, permaneça, irmão. Vamos permanecer firmes no Senhor, naquilo que você aprendeu e que desde a infância, louvado seja o Senhor. Tem muitos irmãos que estão aqui desde a infância. Eu não tive essa oportunidade de ser tão, assim, não aqui, né? Mas graças a Deus, minha mãe, louvado seja o Senhor, pelos pais, pelos nossos pais, que desde pequeno nos conduziram no caminho do Senhor. E assim hoje eu estou aqui, graças ao Senhor, graças aos nossos pais, que nos ensinam. Pais, vocês têm essa incumbência de ensinar seus filhos, de conduzir seus filhos neste caminho. Então Paulo falou a Timóteo, olha, que desde a infância sabe as sagradas letras. Aleluia! E essas sagradas letras que podem tornar-te sábio, não é sábio para ter conhecimento, não. Para discutir, para debater, não. Esse sábio aqui é para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Então essas palavras, irmãos, te trazem uma pessoa. Quando você lê a Bíblia, essa Bíblia é uma carta de recomendação. É uma carta uma biografia de uma pessoa maravilhosa. Ela fala do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, aí ele continua. Toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus
Então, nessa noite, o título dessa mensagem é A Origem da Bíblia. De onde veio a Bíblia? Muitas pessoas questionam, né? Quem escreveu a Bíblia? De onde é que ela veio? Como é que ela foi formada? Aqui tem a resposta. Toda a Escritura, toda a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Ou seja, quem é o autor da Bíblia é Deus. Mas como é que Deus veio escrever? Ele desceu do céu para escrever? Não. Mas ele inspirou homens. A gente vai ver. Para escrever. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então essas palavras elas nos ensinam muita coisa. Quanta coisa nós já aprendemos com o Senhor, né? Na Bíblia, lendo a Bíblia, quantos ensinamentos. Você tinha alguma dúvida, algo que angustiava quando você leu a Bíblia te respondeu. Sabe por que ela te responde? Porque aqui não é simplesmente um livro. Nesse livro aqui tem uma pessoa dentro dele. Essa pessoa cheia de vida, que nos conhece. Louvado seja o Senhor. E também, irmãos, ela não apenas nos ensina, mas também nos repreende. Irmão, você já foi repreendido pela Bíblia? Eu já fui repreendido pela Bíblia. A gente está naquela situação, quando você vai à Bíblia, fala com você, ó. Você puxa, você toma aquele, né? Puxa, obrigado, Senhor, pelo que você falou comigo. Ela nos repreende. Ela nos corrige. Ó Senhor Jesus. Ela nos educa para a justiça. O que é educar para a justiça, né? Educar para a justiça é nos preparar. A educação ela nos prepara para a vida, né? A gente fala muito isso, sou professor mais uma vez, né? Então a gente prepara, ensina as crianças não somente os conhecimentos, mas ensina para a vida. Mas a Bíblia, ela nos educa para a justiça. Para aquele dia, porque vai chegar um dia da justiça de Deus. Então essa Bíblia, ela nos prepara para esse dia. A fim de quê? A fim de quê? O homem de Deus. Fala assim, você é um homem de Deus. Essa palavra é para você. Homem de Deus, mulheres de Deus. A fim de que você seja perfeito. Essa palavra nos faz perfeitos. Existe perfeição? A Bíblia diz que mostra aqui que ela nos conduz para a perfeição. Não somente isso, e nos torna perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o Senhor. Você quer servir a Deus? Você quer servir a Deus? Leia a Bíblia. Ela te habilita para isso. Não somente te habilita, mas também te aperfeiçoa. Louvado seja o Senhor. Para você se tornar um servo para toda boa obra. Louvado seja o Senhor. Então a Bíblia ela foi concebida por Deus. Ela foi inspirada por Deus e tem um objetivo. Essa palavra ela tem um objetivo. É alcançar todo homem. A Bíblia, Deus fez esse livro maravilhoso. Esse livro, de uma maneira milagrosa, se espalhou por toda a terra. Deus tem seus meios. Por quê? Deus queria alcançar toda a terra. Queria não, Ele quer. E Ele está alcançando toda a terra. Irmãos, essas palavras que eu estou falando aqui, ela vai alcançar toda a terra. Louvado seja o Senhor. Hoje tem os recursos digitais. Eu estou aqui em Lauro de Freitas. Talvez muita gente no mundo nem sabe onde existe. Aqui no Brasil nem sabe que existe essa cidade. Mas ele vai lá na internet e joga uma palavra-chave. A Bíblia. De repente aparece lá. Louvado seja o Senhor. Ele vai ouvir essa palavra. Ele vai ser tocado no seu espírito. Louvado seja o Senhor. E assim, a palavra vai alcançar toda a terra. E todo homem vai se concretizar o desejo de Deus. Vamos ler aqui 1 Timóteo. 1 Timóteo fala que Deus tem um desejo. 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 4. Ó Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual Deus tem um desejo, o qual deseja. O nosso Salvador,
Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E por isso que Deus espalhou essa palavra por toda a terra, para que o homem conheça a verdade. Existe um mentiroso, o pai da mentira, que anda espalhando mentira por toda a terra. Hoje em dia, eu estava falando, já falei com várias pessoas, e esse dia minha esposa também estava lendo uma coisa, e quando você vai ler muita coisa, você não sabe mais de quem acredita. Um fala isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo outro. Você, rapaz, eu vou acreditar em quem agora? Se você vai em um lugar, fala de um jeito. Se fala de outra coisa, fala outra coisa. Irmãos, a verdade está aqui. Então, irmãos, aqui não há sombra de dúvidas. Aqui está a verdade. É a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, a origem da Bíblia é o próprio Deus. Deus é um inspirador. Ele que inspirou a Bíblia. E essa palavra inspiração no grego, ela fala muito, muito interessante. Não sei falar grego, mas vou tentar aqui, viu? É theos pneus. Então, esses dois radicais formam essa palavra inspirada. Theos quer dizer Deus. E pneus, que vem de pneuma, é o sopro, é o vento, é a respiração. Então, essa palavra inspirada quer dizer que a Bíblia é o sopro de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está soprando o seu Espírito em você. Então, quando você lê a Bíblia, você recebe o sopro de Deus. A palavra inspirada quer dizer sopro, algo que vem de dentro de Deus. Que coisa profunda. Quando você lê a Bíblia, você recebe algo que vem do profundo de Deus para você. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então, essa palavra ela é o sopro de Deus. Aqui em João capítulo 6, vamos ver aqui. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos ler mais alguns versículos sobre isso. João 6, é bem conhecido esse versículo, né? João 6, 63. Ó Senhor Jesus. Aqui diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Agora veja só. As palavras que vocês tenham dito são Espírito e são vida. Então a Bíblia é um livro cheio de Espírito e vida. Quando você lê a Bíblia, esse sopro de Deus, o que é o sopro de Deus? É o Espírito. Vamos ler esse versículo? João, capítulo 20. João, capítulo 20, aqui tem quando o Senhor, um episódio, né, que quando ele morreu e ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. Vamos pegar aqui do começo, a partir do versículo 19. Então, Jesus, ele morreu e ressuscitou. E aí ele apareceu aos seus discípulos. E ele fez algo impressionante. Assim, versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então Jesus aqui não era mais Jesus físico, mas era Jesus ressurreto. O Jesus em forma de espírito. Por um lado ele era espírito, mas por outro lado também ele tinha carne. Ó Senhor Jesus. Ali era o Jesus ressurreto. É o Jesus glorioso, no seu corpo de glória. E esse corpo de glória prometeu a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Teremos um dia um corpo igual ao do Senhor. Não mais sujeito a essas coisas, né, que estamos vivendo. Um corpo de glória. Louvado seja o Senhor. Então ele foi o primeiro. E aqui ele apareceu e disse assim: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Agora, olha o que ele fez. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
Então o Espírito de Deus sai o quê? O que é que sai do sopro de Deus? O Espírito Santo. Então quando você lê a Bíblia, que é o sopro de Deus, o que é que você recebe? O Espírito. Percebe, irmão, como é importante ler a Bíblia? Aí tem um versículo que diz assim, que sem palavra o povo se corrompe. Mas ao achá-la, prospera em seu viver. E a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Irmão, nós estamos aqui porque você está ouvindo a palavra. Porque você lê a Bíblia. Irmão, eu não vou desafiar isso a você, que eu não quero que ninguém faça isso. Mas se uma pessoa parar de ler a Bíblia, veja o que acontece. Ele para, irmão. Ele fica fraco, ele fica desanimado. É como uma pessoa que não se alimenta. Já viu uma pessoa que não se alimenta, como é que ele fica? Ele fica em inanição, ele fica fraco, debilitado. Irmão, isso acontece quando nós paramos de ler a Bíblia. Ficamos debilitados em nosso espírito. Perdemos a vontade de muitas coisas diante do Senhor. Mas quando você lê a Bíblia, quando você desfruta ao Senhor, quando você lê a palavra, como nós vimos no hino, até. Irmão, temos que ler, não de qualquer maneira. Aqui não é um livro que se você lê correndo, você pode até ter, assim, né? Existe aquelas cartilhas, né, para ajudar a gente a ler a Bíblia, né? Em um ano, amém. Eu também faço, tenho essa prática, né? De ler. Mas, irmãos, tem esse momento de ler, mas tem o momento de desfrutar. Então, você tem que ler desfrutando. Ler ruminando. Até você tocar. Até tocar. Porque, como eu falei desde o começo, aqui não é um livro qualquer. Não é um livro que vai ganhar apenas conhecimento. Nesse livro tem o próprio Deus. A pessoa de Deus está aqui. Você crê nisso? Irmão, eu creio nisso. Que quando o irmão até compartilhou ali, quer ver Deus? Vá até a Bíblia. Quando você vai à Bíblia e lê, você vê Deus. Porque aqui está a essência de Deus. A inspiração de Deus está aqui. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então vamos continuar. A origem da Bíblia é Deus. Mas foi ele que escreveu com a mão dele? Não. Mas como foi então? Foram homens usados por Deus, inspirados por Deus para escrever. Vamos pegar aqui 2 Pedro. A Bíblia revela tudo. Aqui não fica nada oculto. Deus deixou tudo aqui muito claro para nós. 1 Pedro capítulo 1, 2 Pedro, perdão. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim. Vamos pegar para 19, né? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que é que Pedro está falando aqui? Que nada que está escrito foi invenção humana. Não foi um homem que teve lá uma inspiração dele. Puxa, rapaz, que palavra bonita, eu vou escrever aqui. Não, não foi assim não. Não foi porque ele achou bonito, porque foi uma inspiração dele. Porque muitos livros são escritos, são inspiração do autor, né? O autor tem um sentimento e ele vai lá e escreve. Não, no caso da Escritura não é assim. Então ele diz aqui, né? Não provém de particular elucidação. Por quê? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Deus é que fala aos homens. Deus falava lá e escreve. Deus fala com ele e manda que ele escreva. E ele vai lá e escreve. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus.
Então Deus usou homens para escrever essas palavras. Agora tem um detalhe importante. A Bíblia não foi escrita rapidamente. Foi muitos e muitos anos para escrever toda a Bíblia. Se não me engano, foi mais de 2.000 anos. 1.500 anos, né? Desde os primeiros livros que Moisés escreveu, né, o Pentateuco, Deus pegou e falou com Moisés: Moisés, escreve tudo isso aí. Tudo que eu vou te falando, você escreva. E Moisés foi lá, escrevendo. Então, desde o Pentateuco até Apocalipse, né, foram 1.500 anos. E tem outro detalhe. Foram muitos homens diferentes, de lugares diferentes, de tempos diferentes, culturas diferentes até. Mas eu quero dizer um detalhe: a Bíblia não se contradiz. Toda a Bíblia se completa. Pelo contrário, ela se completa. Quando você lê um livro isolado, talvez você fique com dúvida. Mas existe uma coisa que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, coisa que foi escrita há 1.000 anos atrás, depois vem outro profeta, outro homem de Deus escreve agora, você fica claro daquilo que escreveu lá atrás. Mas como é isso? Porque a Bíblia tem um único autor. Embora sejam muitos homens usados, mas o autor é único. Por isso que ela não se contradiz. Louvado seja o Senhor. Vou pegar aqui 1 Timóteo, no capítulo 1. Vamos ler alguns versículos sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Aleluia. Fiel é a palavra. Essa palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Não tem sombra de dúvidas. A palavra ela é fiel. A Bíblia é um livro fiel, fidedigno e digna de toda aceitação. Louvado seja o Senhor. Vamos ler outros versículos. Números, versículo 23, capítulo 23. Vamos pegar alguns versículos aqui. Agora vamos lá no Velho Testamento, livro de Números. Números, capítulo 23. Versículo 19. Aleluia. Aqui diz assim, olha: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Essa palavra é do Deus que não mente. Louvado seja o Senhor. Deus não é como homem, mas Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E o que Ele fala, se cumpre. Percebe que essa palavra, muitas profecias já se cumpriram, e outras estão se cumprindo nos dias de hoje. Isso indica que o fim está próximo. E cabe a cada um de nós nos arrepender. Se estamos seguindo um caminho que não condiz com o que o Senhor tem falado, o Senhor diz assim: arrepende-te. Arrepende-te. Louvado seja o Senhor. Vamos pegar aqui agora 2 Samuel. Perdão, vou pegar logo Êxodo, que está aqui pertinho. Êxodo. Depois a gente vai para Samuel. Está aqui mais perto. Êxodo 17. Capítulo 17, versículo 14. Diz assim, como eu falei: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então o Senhor usou homens para escrever. Foi Moisés, e muitos outros. João, a gente vai ler aqui, Jeremias, muitos profetas. O Senhor deu um sentimento e fez com que eles escrevessem. Vamos pegar aqui 2 Samuel, capítulo 23.
Senhor Jesus. 2 Samuel 23, versículo 2. Diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então, aqui Davi também foi um homem muito inspirado por Deus. Então, tudo que Davi escreveu foi dele mesmo? Será que ele era tão assim eloquente dessa maneira? Não. É o Espírito do Senhor que estava nele, que falava essas palavras, e ele ia escrevendo essas palavras. Louvado seja o Senhor. E Deus, irmãos, é um Deus que fala. Ele gosta de falar. Ele deixou a sua palavra para nós. E essa palavra é um legado para nós. Por que Deus deixou a Bíblia? Porque as palavras são como vento, irmão. Eu estou falando aqui, né? Amanhã, se você me perguntar o que eu falei, eu não vou lembrar tudo que eu falei. Mas se tivesse um escriba aqui escrevendo tudo, né? Como no juiz, né? Quando você está lá no juiz, o que acontece? Você está falando, tem um cidadão lá, escrevendo tudo. Por quê? Ah, eu não falei, não. E ainda tem outro. Depois que o cara digita tudo, você tem que assinar. Aí, não, eu não falei, não. Está aqui escrito aqui o que você falou aqui. Está registrado. Percebe? Senhor Jesus. Então, irmão, Deus deixou essa palavra para nós como registro. Para que nós não venhamos a esquecer. Lembra que ali mandou ler. E em várias passagens o Senhor manda ler essas palavras. Sempre está lendo. Leia. Leia essas palavras do livro. Leia a palavra do livro. Porque, irmão, se você não lê, você esquece. Você perde a prática, né? Ó Senhor Jesus. Então esse livro, irmão, foi um legado de Deus para nós. Vou pegar aqui Jeremias. Aqui tem uma passagem bem conhecida também, Jeremias, que tentaram danificar o livro, fazer com que esse livro se perdesse, mas Deus é um Deus maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Jeremias 36, tem uma história aqui. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Aqui tem a história do rolo do livro, né? É bem conhecida. O Senhor aqui usou o profeta para escrever as palavras no livro. E o profeta foi ler. Vamos pegar aqui o versículo 1 e 2. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo, um livro e escreve nela todas as palavras que eu te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Então, mais uma vez, aqui mostra aqui, quem é que escreve o livro? Deus. Ele usa quem? Homens. Então, ele fala aos homens, e os homens são apenas os escrivães. E Deus é que fala. E aqui, ele usou. E aí o que aconteceu? Vamos mais para frente. Versículo 23. Ele pegou esse livro e foi ler. Versículo 23, diz assim: tendo Geodi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então aqui, aquelas pessoas, mesmo ouvindo aquelas palavras de repreensão do Senhor, não sentiram nada. Não se arrependeram. Continuaram na sua dureza do coração. E acharam que rasgou ali, acabou. Ah, acabou aí, esse é um livro, eu rasguei e acabou. E aí? E aí, vai acontecer o quê? Mas vamos ver o que aconteceu
Mais à frente, aí o que o Senhor fez? Versículo 27. Então veio a palavra a Jeremias. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimou o rolo que estava com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo. Aleluia! Deus falou assim: olha, ele rasgou, pega outro rolo aí. E escreve nelas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E, irmãos, depois ele acrescentou ainda mais. Louvado seja o Senhor. Então, irmão, não tem como dar fim nessa palavra. Irmão, essa palavra aqui não tem como nenhum homem dar um fim nela. Porque essa palavra provém de Deus. Louvado seja o Senhor. E Deus é um Deus que fala abundantemente. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, amados, essa é a palavra de Deus. Deus que escreve, Deus é o autor, Ele deixa essa palavra como legado para nós. Vamos pegar aqui, Apocalipse também, um livro bem conhecido. Eu estou lendo esses versículos para os irmãos perceberem, e vocês perceberem, que a palavra ela provém de Deus, e que Deus deixou essa palavra para nós, como legado para nós, para nossa salvação. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Aqui outro servo do Senhor, João. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo. Então alguém falou para ele. Quem foi esse alguém? O próprio Senhor. Dizendo: o que vês, escreve em livros. E manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, irmão, essas palavras chegou àquelas igrejas, mas não parou ali. Essas palavras estão chegando até nós hoje. Porque, irmão, a Bíblia é um legado de Deus para nós. Oh, é um presente maravilhoso de Deus para nós. Deus deu esse presente à humanidade. Isso é uma dádiva divina que Deus deixou para a humanidade. Mas não somente para que a gente possa aqui ler e conhecer, mas também, irmãos, a Bíblia revela o que Deus é, o que Ele planejou para cada um de nós. Não somente revela as coisas que já passaram, mas também as coisas que estão por vir. Ó Senhor Jesus, isso Deus deixou tudo para nós, para que ninguém nos engane. A Bíblia fala assim: tenha cuidado que ninguém vos engane. Porque existe um enganador, existe um mentiroso, que tenta enganar as pessoas. Porque ele já está condenado, não tem mais solução para o inimigo de Deus. Mas para a humanidade tem solução. Basta confiar na palavra de Deus e acolher essa palavra no seu coração. Vou pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 6. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 10. No versículo 6, o Senhor fala aqui mais uma vez. Para nós. Oh, Senhor Jesus. Aqui o Senhor falou com relação ao povo de Israel, mas isso é para nós. Diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais que eles cobiçaram. Então, tudo que Deus falou aqui, toda a palavra, é um exemplo para nós. Nós vimos lá no passado, muitos filhos de Deus erraram, outros acertaram. No domingo mesmo, na lição das crianças, nós falamos de Moisés. Que Deus usou Moisés ali grandemente, um homem de Deus, diz que era um dos mais mansos da terra. Ele conduziu aquele povo ali, Deus encheu ele do seu espírito, ele conduziu o povo. Mas, irmão, quando chegou perto de entrar na terra, o povo, e a gente falou de várias rebeliões que houve, né? O povo se rebelando. E aí, mais uma vez, o povo não sabia ir lá e pedir. Não, já reclamando, né?
murmurando, né? Muitas vezes nós somos assim. Nós sabemos, vem a situação, a gente, em vez de confiar em Deus, a gente murmura, né? Primeiro, para depois confiar. Não dizer que todo mundo é assim, mas muita gente é assim. Às vezes acontece comigo também. Quem nunca murmurou? Mas o Senhor está nos ensinando a confiar nele. E aí, o que aconteceu com Moisés? Deus, no princípio, já tinha usado Moisés para tirar a água da rocha. Na primeira ocasião, Deus falou, olha, vai lá e fere a rocha e ela vai dar água. Moisés, na primeira, foi lá e obedeceu. Agora, na segunda ocasião, depois de 40 anos de novo, já estava perto de entrar na terra, já tinha dado aquela volta no deserto. Já estava na beira da terra, aí o povo murmurou, Moisés se irritou. E aí Deus falou, rapaz, vai lá e fale com a rocha que ela vai dar água. Fale com a rocha. Só que Moisés já estava irritado e aí, na raiva, feriu a rocha 2 vezes. E aí, por causa disso, Moisés não pôde entrar na boa terra. Mas por que? O que aconteceu? Ele desobedeceu à palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra, tudo isso que aconteceu é uma advertência para nós, deixou como exemplo para nós. Para que nós não venhamos a desobedecer a sua palavra. Puxa, Moisés foi tão bem, mas aí no final da sua carreira, ele cometeu essa falha, e aí, infelizmente, uma falha que Deus não pôde ali, naquele momento, perdoar. E ele não pôde entrar, mas Deus ainda, por misericórdia, como ele foi um servo fiel, Deus permitiu que ele, pelo menos, contemplasse com seus olhos a boa terra. Amados, no nosso caso, a boa terra é o reino. Esse reino que estava para nós, nos esperando. Mas só que eu não sei se eu falhar, se eu vou ter a oportunidade de ver o reino, né? Porque às vezes que não pode nem ver nem entrar. Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de ter o gostinho de ver, né? Às vezes que vai ser lançado fora. Então, amados, vamos confiar na palavra de Deus, vamos ser obedientes a essa palavra, ver os exemplos positivos e negativos e tomar uma posição diante do Senhor. Ó Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor. Então vamos agora para 2 Timóteo. Está perto de terminar já. O tempo também já está avançado. Estamos próximos aqui de terminar. Oh Senhor Jesus. Aqui na 2 Timóteo tem uma passagem, né, que fala do tempo do fim. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 4. Temos desfrutado bastante dessas palavras ultimamente. Diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí fala, né, que os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. E começa a falar muitas coisas, né? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então aqui essa palavra foi escrita há quase 2000 anos atrás, mas parece que foi escrita ontem. Não é assim que nós estamos vendo o mundo hoje? Infelizmente. O mundo está assim. E aí a Bíblia, ela vai de contra o mundo. A Bíblia é um livro que vai contra tudo que o mundo diz. É ou não é? A Bíblia diz assim que se eu quiser ser amigo do mundo, eu vou me tornar inimigo de Deus. É o que a Bíblia diz, não é assim? Então não tem como agradar 2 senhores, a Bíblia diz. Não tem meio termo, é sim, sim ou não, não. E aí, tem muitas coisas que a Bíblia nos ensina que no mundo de hoje algumas pessoas dizem que não convém mais. Isso aí a Bíblia está desatualizada. A Bíblia está, né, muitos falam, né, que tem que adequar a Bíblia aos tempos de hoje. Será que tem isso, irmão? Não. Está repreendido. É verdade, irmão? De jeito nenhum, irmãos. A palavra de Deus, ela é fiel todo o tempo. Ela é atualíssima. Exatamente, né? O Senhor diz, passarão os céus da terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas tem muitos aí que dizem que não tá muito bom, né? Que não está adequado, mas isso é um engano do inimigo. Isso é uma mentira do inimigo. Diz que tem que, entre aspas, atualizar, né? O irmão até falou na última que tem até alguns pastores que também estão nessa linha aí, né? Que pegam passagem lá do Velho Testamento e dizem que
Ah, tá vendo isso aqui? Se for dia de hoje, não pode. Mas tem que ver que a Bíblia não é um livro, literalmente, é um livro espiritual. Aquilo ali tem uma lição espiritual. Não é verdade? Então é isso que precisa, né? Então, amados, nós hoje, diante dessas palavras, temos que nos apegar com mais firmeza ainda. Temos que nos apegar com mais firmeza às palavras ouvidas e delas jamais se desviar. Enquanto alguns estão dizendo que não está bom, mas para mim está ótimo. E para você? Está maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Porque essa palavra aqui é salvação para nós. E aí, para encerrar, o último ponto é maravilhoso. Diz que ler a Bíblia é um privilégio para nós. Diga ao seu irmão, ler a Bíblia é um privilégio. Louvado seja o Senhor. Irmão, você sabia que em pleno século 21 tem pessoas que não podem ler a Bíblia? Tem lugares que a Bíblia não pode nem, se souber que a Bíblia está lá, mata a pessoa. Sabia disso? Tem pessoa que lê a Bíblia escondido. E você e eu temos o privilégio de ler a Bíblia em qualquer lugar. Você pode ir na praça, você pode ir na praia, você pode ir no ônibus. Eu já li a Bíblia no ônibus algumas vezes, quando eu ia trabalhar, que pegava ônibus. Às vezes, eu aproveitava ali, né? Eu atualizar aqui minha leitura e lia a Bíblia. E ninguém vai te condenar por isso, irmão. Então, é um privilégio para nós. Não somente por isso, porque nós hoje temos acesso, mas é um privilégio porque é uma dádiva de Deus para você. Quando você lê a Bíblia, você se encontra com o próprio Senhor. Que privilégio. Quando nós oramos, né, aquele hino que nós cantamos, né? Quando você invoca, você contata o Senhor. Quando você lê a Bíblia, você contata o Senhor. Quando você ali rumina a palavra, mistura a palavra com a oração, você extrai o Senhor, você sente o Senhor perto de você. Quando você profetiza, você está transmitindo Deus aos irmãos. Que coisa maravilhosa. Então devemos ler a Bíblia, extraindo dela, esse puro leite, essa vida que Deus colocou na palavra para nós. Ó Senhor Jesus. Vamos daqui ler o livro de Salmo. E aí a gente vai encerrar. Salmos capítulo 1. Eu amo essa passagem aqui. Muito maravilhosa. Aqui já começa dizendo que você é um bem-aventurado. Você lê a Bíblia? Você é um bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Lembra que eu falei que alguns dizem, né, assim, que a Bíblia, né? Nós não temos que andar no conselho de ímpios. Essas pessoas, infelizmente, não compreendem a Bíblia. Não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, irmão, tem que ser um prazer para nós. Ler a Bíblia tem que ser um prazer. Senhor Jesus, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Às vezes quando você lê a Bíblia é tão gostoso, né? Tem hora que você lê assim, parece que está saboreando algo, né? É uma delícia, irmão. Senhor Jesus. E o resultado ainda tem benefícios. Quando você lê a Bíblia, medita nela, você se torna uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e quando a folhagem não murcha, e tudo, irmão, não é algumas coisas, e tudo que ele faz será bem sucedido. Irmão, você quer ser vitorioso na vida? Lê a Bíblia. Percebe que em tudo você vai ser bem sucedido. Senhor Jesus. Então aqui diz que você vai dar fruto. Você quer dar fruto para o Senhor? Lê a Bíblia. Percebe como tudo está na palavra? A chave de tudo aqui está em meditar, em ler a Bíblia, saborear essa palavra. Então seremos como essa árvore plantada junto às águas. Então essa árvore aqui não falta nutriente. Não falta nutriente porque está lendo. Você é uma árvore que está plantada junto às águas. E a folha não murcha, o sol pode estar lá. O couro está comendo, você está lá, sereno, tranquilo.
Aleluia! Louvado seja o Senhor. Por quê? Você está lendo a Bíblia, você confia no Senhor. E agora, vamos ler mais um outro salmo aqui. 119, né? O maior capítulo da Bíblia. Salmo 119. Ler algumas passagens aqui de Salmo 119. Pegar primeiramente do versículo 9 ao 11. Diz assim: 119, versículo 9. Diz assim: de que maneira, viu, jovem? Aqui diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Tem uma maneira. A maneira é observando segundo a sua palavra. Aí o versículo 10 diz assim: de todo o coração te busquei, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, se nós queremos agradar ao Senhor, quando eu peco, eu desagrado o Senhor. Se eu não quero pecar, tem uma maneira: é guardar a palavra no coração. Ler essa palavra e guardar no coração, no bom depósito. Ó Senhor Jesus. Agora vamos lá para o versículo 105. É bem conhecido também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O mundo hoje está em trevas, mas você tem um farol na sua casa. A Bíblia, a palavra de Deus, é luz para nossos caminhos. É ela que nos guia, nos conduz nos bons caminhos da salvação. E aí o último versículo, eu vou encerrar por aqui, é o 160. E a gente encerra aqui, aí passa aqui para os irmãos. Louvado seja o Senhor. Diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então a palavra de Deus é desde o princípio a verdade. E não foi só no princípio não, ela dura para sempre, é sempre verdade. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aqui agora eu vou fazer a oração, né, para encerrar aqui a live. E depois os irmãos podem continuar. Ó Senhor, amado Deus, muito obrigado. Ó, pelas tuas palavras. Elas são verdade desde o princípio. Elas são justas e elas duram para sempre. Senhor, muito obrigado pelo teu falar nessa noite. Esse falar renovador, esse falar regenerador, ó, do Espírito Santo em nós. Ó, Senhor, nos ilumina sempre. Senhor, nos conduz em teus caminhos. Ó, abençoa cada pessoa que está nos ouvindo. Que essas palavras possam ser como essa espada afiada de 2 gumes. Que possa penetrar, ó, no seu ser. Ó, Senhor Jesus, trazendo luz, trazendo vida, trazendo salvação. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor.